saudar os irmãos com a paz do Senhor neste fim de tarde e ler um texto bíblico com os irmãos que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13, que diz assim, irmãos: Neste mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. E eles pararam, aqui o versículo diz, entristecidos. Outros textos diz, outras versões diz assim a pergunta que Jesus disse para eles: Por que estáis tristes? Então eles pararam muito entristecidos, esses dois discípulos que iam pelo caminho de Emaús, porque eles estavam em Jerusalém quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi morto. E a alegria deles era que Jesus era um varão poderoso em obras, diante de Deus e dos homens, como eles falaram aqui. Então eles estavam, a esperança deles estava depositada em Jesus. E eles viram que Jesus foi crucificado e morto. Mas nós vimos que as mulheres aqui, a Maria Madalena e algumas outras mulheres estavam com especiarias, no capítulo 24, versículo 1, com especiarias para ir ao túmulo, para colocar sobre o corpo de Jesus. As especiarias que elas arrumaram. Mas chegando lá, a pedra estava revolvida e havia dois varões ali. E as mulheres colocaram o rosto em terra diante daqueles dois homens com as vestes resplandecentes, e elas se encheram de temor e se prostraram ao chão. E vimos então que eles disseram assim: Olha, ele não está aqui, mas ele ressurgiu. Ele não está aqui. Aqueles homens, aqueles dois anjos que estavam ali, que tiraram a pedra da boca da sepultura, disseram: Ele não está aqui, mas ele ressurgiu. E este dia era o primeiro dia da semana, podemos dizer, era domingo, como se hoje é alusivo àquele dia. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. E vimos então que Jesus, irmãos, ele ressurgiu da sepultura no primeiro dia da semana. Então aqueles homens ficaram muito entristecidos e foram embora de Jerusalém. Eles iam para uma aldeia chamada Emaús. Eram dois homens, o nome de um era Cleopas. E aqueles homens então entristecidos porque Jesus tinha sido morto em Jerusalém, iam comentando entre eles, conversando entre eles de tudo que aconteceu em Jerusalém. Quando vê, se aproxima um terceiro homem ao lado deles e começa a conversar com eles. E pergunta para eles: Mas que palavra vocês trocam entre vós aí? O que houve? E o Cleopas, este homem, disse: Mas só tu é o peregrino aqui, que não sabe de todas as coisas que aconteceram em Jerusalém, do varão poderoso e diante de Deus em obras, que foi morto e foi crucificado. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, e começaram a falar para Jesus todas aquelas coisas, porque eles pararam muito entristecidos, irmãos, aborrecidos, porque a esperança deles estava em Jesus. E assim soubemos que Jesus foi morto, foi crucificado. A esperança daqueles homens acabou ali, e eles estavam muito entristecidos. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: não fica entristecido, porque Jesus ressurgiu da sepultura. Se Jesus estivesse ainda na sepultura, nós não tínhamos esperança nenhuma. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, porque Jesus ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à destra do trono de Deus e intercede por nós. Lá o apóstolo João diz que Jesus é o nosso advogado, que está junto ao Pai intercedendo por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então necessário era que Jesus morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus falava aos discípulos dizendo: olha, subimos a Jerusalém,
e lá se cumprirá no Filho do Homem tudo que os profetas têm dito. Baterão nele, cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressurgirá. Mas Jesus falava isso na caminhada junto com os discípulos e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, não assimilavam aquelas palavras de Jesus. Quando tudo aconteceu, como Jesus falou, eles não entenderam e ficaram desesperados, estavam com medo, estavam dentro de casa triste, chorando, sem esperança. Os discípulos estavam dentro do seu lar, entristecidos. Esses dois discípulos, um chamado Cleopas, então até abandonaram Jerusalém e voltaram para sua aldeia onde moravam, chamada aldeia de Emaús. Então eles iam num caminho de tristeza, vamos dizer assim, irmãos, hoje, o caminho de Emaús, o caminho de tristeza, caminho de desesperança, eles iam indo. Mas eu quero dizer para vocês que naquele caminho de tristeza e desesperança, lá encosta Jesus ao lado deles e começa a caminhar junto com eles, fazer perguntas, e aí Jesus começa a dizer para eles assim, ó, honestos e tardo de entendimento, necessário era que tudo isso se cumprisse, que as escrituras se cumprissem. Jesus abriu as escrituras para aqueles dois homens e começou a falar com eles, mas em chegando na aldeia de Emaús, Jesus fez menção de passar à frente dos discípulos e dar seguimento à caminhada. Aqueles dois homens disseram, fica, Senhor, conosco, já se faz tarde. Fica conosco, Senhor, hoje, né? Fica conosco. E diz a Bíblia que Jesus entrou então na casa deles para ficar com aqueles dois homens ali. E quando Jesus se assenta à mesa com aqueles dois discípulos, sem esperança, entristecido, pegaram o caminho de Emaús, o caminho da tristeza, da falta de esperança. E nós podemos ver ali, queridos, que naquele momento Jesus pega o pão, abençoa o pão e parte o pão e dá a eles. E ali Jesus desaparece daquela casa. Jesus some e fica aqueles dois homens ali conversando. E ali eles viram que realmente Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha ressurgido da sepultura. E sabe o que eles disseram para o outro? Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Não nos ardia o nosso coração? Eu quero dizer para ti, irmão, irmã, quando tu está desesperançoso, entristecido, triste com qualquer situação, eu quero dizer para ti, quando o seu coração estiver ardendo, pode ter certeza que Jesus está ali do seu lado, Jesus está ali contigo, aleluia, porque eles disseram, mas não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco. E sabe o que aqueles homens fizeram? O caminho de Emaús, caminho de tristeza e desesperança, eles voltaram na mesma hora para Jerusalém. Eles largaram a aldeia de Emaús e pegaram o caminho de volta para Jerusalém, cheio de alegria no coração, anunciar aos discípulos que estavam fechados em casa, triste, anunciando que Jesus tinha ressuscitado e estava com eles e partiu o pão com eles. Eu quero dizer para ti uma coisa, continue tendo esperança, não perca a esperança, porque Jesus ressuscitou. Eu quero dizer, muitas religiões há neste mundo, viu, queridos? Muitas religiões há no mundo, mas os homens que criaram essas religiões e arrumaram muitos seguidores, lá está a sepultura deles. E se procurar hoje na sepultura de Buda, lá está o pó de Buda, o resto mortal de Buda está lá na sepultura de Buda. Mas se procurar na sepultura de Jesus, tem uma placa bem grande escrita assim, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Não está nada de Jesus lá, porque Jesus ressuscitou com seu corpo natural e normal, em carne e osso. Jesus se levantou da sepultura e saiu. Se procurar no túmulo de Hare Krishna, de Maomé, lá estão os restos mortais deste homem, e os seus seguidores acabaram em nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, o corpo de Jesus não está lá, os restos mortais de Jesus não está lá, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E este dia que os homens iam caminhando para Jerusalém era o terceiro dia. E eles disseram para o próprio Jesus, olha, crucificaram Jesus e hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, mas Jesus já tinha ressuscitado e estava caminhando com eles. Eu quero dizer, Jesus, ele está vivo, a tua esperança está viva, irmão e irmã. Não te desespera, espera em Jesus, porque ele está vivo e intercede por mim e por ti, assentado à destra do trono de Deus. Eu quero dizer então para você, permaneça na fé,
Permanece firme, porque ali em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, morreu por nós, porque ali diz que Cristo é a nossa Páscoa. Digo para os demais que vão ouvir o vídeo, Jesus Cristo é a nossa Páscoa, é o Cordeiro de Deus que foi morto. Aleluia! Ele é a nossa Páscoa. Jesus morreu no dia de Páscoa. Jesus então ressuscitou no domingo de Páscoa. Morreu na sexta-feira e ao terceiro dia ressurgiu, como ele disse. E Jesus está vivo. E então esta é a minha e a tua esperança, que Jesus está vivo e intercede por nós. Assim eu entrego essas palavras em nome de Jesus e quero estar orando juntamente com a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça. Subemos, Jesus, que porque o Senhor ressuscitou, Senhor, ao terceiro dia, Senhor, levantou da sepultura, Senhor. O Senhor é a esperança da igreja, o Senhor é a esperança deste mundo perdido, Senhor. O Senhor ressuscitou, Senhor, assim o Senhor é o primeiro, é as primícias que ressuscitou dentre os mortos, e assim todo aquele que já dorme no Senhor ressurgirá também como o Senhor ressurgiu. Então há esperança, Senhor, para este mundo, há esperança para as almas desesperançosas, aquele que está triste nesta noite, Senhor. Tira a tristeza do coração, Senhor, que a tua presença faça arder o coração dos nossos irmãos e eles venham a se alegrar em ti, Senhor. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, irmãos.